Bom, imagina uma situação onde tem uma escola no qual existe uma matéria que por esporte obriga os alunos a se casarem. E detalhe que os casais, eles são escolhidos aleatoriamente e por conta disso você dá a sorte de parar com a mina mais cheirosa da escola. Esse anime, eu aposto que a maioria dos otakus ia falar: gostei, eu espero que vire moda no Brasil. Afinal, por conta disso, nesse anime temos um protagonista que não só fez a proeza de pegar a garota mais cheirosa da escola, como uma amiga de infância também. Esse moleque, ele é imparável. Só que relaxa que a gente já chega lá. E o anime já começa apresentando o prota que se chama Jiro Yakuin, e ele tava jogando ali um Free Fire enquanto conversava com seu amigo. Até que chega lá a única, a bela e a mais popular da escola, mandando ele sair da frente porque ele tava atrapalhando. Que o Jiro já dá pra perceber que ele não vai muito com a cara dela, porque ela é arrombada com nerds, anda quase pelada e ela também é interessada no galã da escola. Até que toca o sino e eles vão pra casa e o Jiro conversa ali com a amiga dele de infância. Então a professora explica como que ia funcionar esse casal que fosse morar juntos. Ele queria parar com a Shiori, que é sua amiga de infância, e a professora explica que aquele casal ia ficar juntos e viver no dormitório da escola. Só que alerta de spoiler, ele acabou parando com a mina que ele menos gosta na escola. Eu só me fodo nessa merda. E a garota também, que se chamava Watanabe, ela odiou a ideia de ficar com o nerdola. Só que ela é muito mais provocativa que parece. Ela fica zoando ali o Jiro de que provavelmente a Shiori já tá no bem bom ali com o parceiro dela. E por conta deles estarem brigando, eles perdem pontos. Então os dois acabam entrando em um acordo de se tratarem bem pra trocar de casal. E foi aí que a atitude de um com o outro mudou da água pro vinho. Praticamente foi de 8 a 80, tá ligado? Até que teve uma hora que o Jiro falou que ia sair pra ver um amigo dele e o Watanabe fala pra ele dar um beijo nela de despedida. Só que o Watanabe provocou tanto falando que ele era nerdola, virgão e tudo mais, ele beija ela assim, mas na boca. E depois disso as coisas ficaram cada vez mais quentes entre os dois. Tipo na hora que eles foram jantar e o Watanabe ia servir uma comida pro Jiro, e ele tenta dar comida na boca dela que rola um climinha que eles quase se pegam de novo. Só que infelizmente o empata foda do amigo dele acabou ligando bem na hora e estragando o clima. Maldito telefone que não tava no silencioso. E aqui tanto os sentimentos da Watanabe quanto do Jiro ficaram mexidos. Ela já não sabe se é tão afim assim do galã da escola como ela pensa, ou se o Jiro realmente tá interessado na Watanabe. As coisas são mais complicadas do que parece. Agora, cortando pra mais de uma semana que eles estão morando juntos, o Jiro tava sonhando ali que ele tava pegando a Shiori, só que ele acaba acordando com a Watanabe batendo na porta dele. E ela disse que tava morrendo de medo, só que simplesmente foi porque ela tava vendo filme de terror na madrugada e não aguentou o tranco. A Watanabe tava fazendo isso porque ia ajudar eles a subirem de nota e pegar ranquear de casal, e com isso eles conseguirem trocar de par. Assim ela ia ficar com Minami e o Jiro com a Shiori. Só que foi nesse instante que faltou energia e ela tava morrendo de medo e foi pra cima do Jiro. E o clima tava tão bom que eles até subiram de pontuação. A Watanabe grudou nele que nem cola, que ela pediu pro Jiro contar alguma coisa pra deixar ela mais tranquila. Afinal, ela tava morrendo de medo ali. Só que o maluco começou a contar uma história de terror que piorou a situação. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. E ela diz que o Minami, ele nunca faria isso com ela. Ao invés de tentar assustar ela, com certeza ele daria apoio. Então ela pede proteção e pra ele deixar de ser bobão, que deu pra ver que isso mexeu com o cara. Então a Watanabe, ela liga ali uma vela aromatizante que ela ganhou de uma amiga e assim o clima não ficou tão escuro. E ela acaba se encostando no Jiro, que ele abraça ela do nada e falando que ela era linda. Só que nem ele sabe por que ele falou aquilo, porque foi muito espontâneo. Só que por sorte ele pensou que ela tava dormindo, então ele agradece por ela não ter ouvido, tá ligado? Só que o Watanabe, ela tava fingindo, tá? Porque ela ouviu o que ele falou. E os dois praticamente nessa noite dormem juntos. E por conta deles estarem se dando bem, no dia seguinte, quando mostra o ranking de casais, o Jiro e o Watanabe, eles estavam no top 12, que é muito bom, que o amigo dele acabou falando: caralho, menor, mas que orgulho de você. Meu amigo Virjola tá se dando super bem com uma gasosa. Você tá me zoando? É, você é um rank C. Só que quando chega o Watanabe, ela vai ver a posição do Minami, ele tava no rank E, que por coincidência, ele é o par da Shiori. Ou seja, não adianta nada subir de rank se o casal que eles querem trocar não subirem também. E por conta disso, o Jiro queria saber o que é que tava pegando, mas ele não tinha coragem de perguntar. E enquanto isso, a Shiori tava ali conversando com a Mei, que ela é praticamente sua melhor amiga, e ela sabe que ela é afim do Jiro. Só que nenhum dos dois teve coragem de se declarar pro outro, que puta merda. Tudo seria resolvido se um dos dois fizesse isso. Eu quero dar pra você. E eu quero te fazer mulher. Enfim, enquanto isso, o Jiro tava doente e o Watanabe ia sair com as amigas. Só que ela foi bem da hora e falou isso pra Shiori e adivinha, ela foi cuidar do Jiro na casa dele. E enquanto isso, acaba mostrando
mostrando ali um pouco do Watanabe com as amigas, que elas estavam falando que o casamento simulado acabou gerando vários namoros. Esse negócio de fingir que são casados acabou fazendo muita gente namorar, e o Watanabe estava meio distante da conversa, até que uma daquelas garotas acabou falando que aquelas panquecas é chamada de beijo de príncipe. Isso porque dizem que a textura ela lembra muito os lábios de uma pessoa, só que o Watanabe fala que não é nada disso, até porque ela lembrou ali do beijo dela com o Jiro, que pelo jeito ela tá cada vez mais ligada no Virjola, hein? E enquanto isso, a Shiori faz um chá e uma comida pro Jiro, e eles estavam conversando ali sobre a infância, que ele um dia fez isso por ela e ela queria retribuir o favor, que eu achei uma cena bem fofinha, até que por conta disso, ele lembrou ali de uma coisa da infância. O Jiro, ele tinha a intenção de se declarar pra Shiori no último ano do fundamental. Antes dos dois trocarem de escola, ele ia se declarar, só que ela acabou metendo um: eu espero que a gente continue sendo amigo após a escola, que simplesmente o cara broxou na hora, e eu até entendo o Jiro. Era melhor ficar na dele do que perder a amizade. Mas voltando ao presente, ele foi comer o que a Shiori fez e rola uma conversa entre eles sobre o casamento simulado. E ela fala que tanto ele como o Watanabe parece estar indo bem, e o Jiro ia perguntar sobre o rank dela que tá tão baixo com o Minami. Só que a Shiori diz que não consegue se dar muito bem com garotos desconhecidos e fica meio tensa, que teria sido muito melhor se ele fosse o marido dela no casamento simulado. Só que ela tenta desconversar falando que era brincadeira, mas o Jiro, ele não perde a oportunidade. Ela diz que ele vai conseguir, só que após isso ele acaba pegando no sono. E a Shiori, antes de ir embora, ela ia dar um beijo no cara, só que ela não teve coragem. E as amigas da Watanabe até zoou ela que se ela não se cuidar, a Shiori pode pegar o Minami pra ela, mas a Watanabe parecia estar muito sem vontade, tá ligado? No fim ela chega em casa e vai pro banheiro tomar um banho, até que o Jiro vai até ela e agradece ao Watanabe por ter pedido pra Shiori cuidar dele, e também acaba falando que ele ia dar o melhor em ser o par dela, que é para as coisas darem certo com Minami, que o Watanabe pensa que é muito bom ele ajudar ela, só que por algum motivo aquelas palavras deixaram ela triste. Alguém tá começando a gostar do Nerdola, hein? E agora cortando pro dia seguinte, o Watanabe queria saber do Jiro o que as garotas fazem que agrada os garotos, e ele fala que uma marmita seria da hora, até porque ninguém esperaria isso dela. Olha a audácia desse filho da puta! E o cara ainda dá dica de marmita pra Watanabe pra ela fazer recheios doces porque ele gosta. Só que o Watanabe acaba falando: mas eu não perguntei do que você gosta, a marmita é pro Minami. Poxa, essa não precisava. Mas chegando no dia, o Watanabe acordou super cedo pra preparar a marmita, que tava com uma cara ótima, e rola até uma cena fofa dela oferecendo um pouco pro Jiro provar. E ele tava meio pensativo de que aquela marmita tava sendo preparada pela esposa de mentira dele, que ia ser entregue pra um outro cara. Isso aqui foi quase um NTR consentido. Mas o bom disso tudo que tava rolando é que tava aumentando o ponto dos dois como casal. Mas chegou o momento e ela se arrumou e tava bonita pra caramba, que o Jiro tava ali pensando que ela é bem relaxada quando tá com ele, mas se produz bem pra caramba quando vai sair com outro cara. Que ele tenta pôr na mente que aquele relacionamento é de mentira pra ele não se apegar, saca? Só que o Watanabe acaba falando que ela tava dando o melhor dela e queria um beijo ali de boa sorte, sendo que ela fala que queria um beijo igual aquela vez, o que inclusive eu achei meio bizarro ela pedir um beijo dele sendo que ia encontrar outro cara, tá ligado? Mas ela queria um beijo pra se sentir mais confiante, só que quando eles iam se beijar, a campainha acaba tocando. Maldita campainha. E a Shiori, que tinha sido empata foda dessa vez, mas ela foi ali levar uma torta de maçã que sobrou algumas, que foi o Minami que fez. E basicamente o Minami, ele gosta de coisas doces, ou seja, o Jiro deu a dica pra Watanabe, mas ela não ouviu. Então a marmita que ela fez estava totalmente de um jeito que ela não gosta tanto, que o Watanabe até desistiu de entregar, e quando a Shiori vai embora, ela ficou meio sad porque ela pensou que aquela marmita eles iriam pra algum piquenique. Então ela acabou entendendo tudo errado, tá ligado? E enquanto isso, o Watanabe tava mó sad porque o plano dela foi por água abaixo. E o Jiro ali, ele tentou consolar a garota, só que ele não é muito bom nisso. Pô, Watanabe, não fica assim não. Uma gostosa dessas com roupa usada chorando? Que isso? Qualquer homem gostaria de dar uns pegas em você, fica assim não. Então o Watanabe acaba perguntando se ele também queria dar uns pegas nela. A Watanabe tava disposta a extrair aquela frustração que ela tava sentindo, dando pro Jiro. E acho que aquele ponto pela tristeza que ela tava sentindo ia rolar mesmo, viu? Mas o Jiro acabou dando pra trás porque ele diz que aquelas coisas tem que fazer com quem ama. Só que ele se arrependeu depois porque aquela chance era dele perder o cabaço e não rolou. Esse é o tal do mula. E o Jiro também diz que ela tem um Minami e o Watanabe responde falando que ele também tem a Shiori. Então meio que ela acaba se afastando dele e diz pra eles pararem de fingir com essa coisa de ser um casal. E depois desse acontecimento, ficou um clima meio pesado entre os dois que eles mal se falavam. Tanto que a pontuação deles caiu cada vez mais no decorrer dos dias. Que chegou ao ponto
ponto que eles já estavam no E, tá ligado? E um amigo dele queria saber o que tinha acontecido, mas o Jiro tava na dele. E meio que ele ainda tava pensando qual que seria a resposta correta pra dar pra Watanabe naquele dia, saca? Mas a mão dela tava gelada e tremendo, então ela tava falando muito sério. Que aquela cena na mente do Jiro não tava saindo da cabeça dele. Só que ele não ia fazer aquilo com ela se ela tava tão incerta disso. Coisa que com essa atitude, o Jiro ganhou meu respeito. O cara simplesmente não quis se aproveitar da mina naquela situação com ela estando mal. Até que a Shiori chama o Jiro pra conversar em particular e ela acaba perguntando se tinha acontecido alguma coisa de errado entre ele e o Watanabe. E eles estão passando por uma DR, basicamente é o que o Jiro fala. E ele ainda não sabe como pedir desculpas, então ela dá uma força pro Jiro e diz que conhece ele muito bem e que ele vai dar um jeito. Então é quando corta pra casa do Jiro e ele resolve falar com o Watanabe. Então ela só abre a porta e deixa ele entrar e eu tenho que dizer que essas flores que tá na cabeça do Watanabe deixaram ela mega fofa. Só que ela ficou mexendo no celular meio indiferente, como se ele nem tivesse ali, saca? Mas então quando o Jiro pede desculpas, o Watanabe fala pra ele esquecer aquilo porque foi ela que deu em cima dele pra início de conversa. Mas ele explica que não é que ele não queria fazer aquilo com ela, ele inclusive já fantasiou coisas com a Watanabe, que ele até admite na cara dela, mas ele parou porque queria tratar ela com mais cuidado, até porque fazer por impulso não era uma boa ideia. E ele diz que odeia como as coisas estão, ele queria comer com ela, conversar com ela, ser mais próximo, então ele pede outra chance, que ele queria ser um casal com ela de novo. Mas não entenda errado, é no simulado, que ela fala que tá tudo bem, que ela tá gostando dessa vida de casada mais do que ela pensava, e que também gostava muito do Jiro, que ela acabou chamando ele pelo nome pela primeira vez, que ele acabou não resistindo e tentou beijar o Watanabe, só que ela acaba trolando ele ali fingindo que ele errou. Se fodeu. Só que dá tudo certo no final, que quando ela fica ali sozinha, ela repara que falou de forma inconsciente que gosta do Jiro, ou seja, os sentimentos dessa gal tá começando a mudar. E agora cortando pro dia seguinte, quando vai pra aula de educação física, lá estava o Jiro sofrendo pela Shiori, e ao mesmo tempo tava o Minami ali amassando na quadra, o cara é muito bom nos esportes, que tava roubando olhares tanto do Watanabe quanto da Shiori, que foi aí que o cara acabou se sentindo como um fracassado. Até que corta pro Watanabe conversando ali com as amigas dela e tá rolando um boato de que o Minami não vai trocar de par. E elas também falam que isso é ruim, porque se os dois ficarem muito tempo juntos, eles podem acabar se tornando um casal de verdade. Mas o Watanabe acaba falando que tá de boa, até porque é só o primeiro mês. Que aquela resposta que ela deu, as amigas dela achou mega fofo, e eu confesso que tava mesmo. E na saída da aula, o Jiro tava meio deprê pelo que ele acabou de ver na quadra, e por ele tá daquele jeito, a Shiori foi perguntar o que ele tinha e ele acaba respondendo que não era nada. Mal ela sabe que o motivo pra ele tá assim é por conta dela. Afinal, ele tá com medo de perder a Shiori pro Minami, e pra piorar a situação, ela acaba perguntando se a Shiori ia mudar de par. Só que antes dela responder, acaba cortando pro Watanabe que tava guardando alguns equipamentos porque ela ficou de punição por ter ficado conversando na aula. E o Minami acaba aparecendo ali porque ele ia colocar as bolas na cesta, só que pelo susto o Watanabe acabou tombando, que ia cair um monte de caixas em cima dela. Que o Minami acabou salvando ela, que ficou uma cena daquelas. Só que eles levantam dali e o Watanabe tava bem nervosa, mas ao mesmo tempo aliviada. Até porque o coração dela ainda bate pelo Minami. Afinal, na noite anterior, ela notou que o Jiro tá mexendo com ela, mas enfim. E ela aproveita a situação pra perguntar sobre o rumor, se ele realmente não tinha a intenção de trocar de casal. E é quando ele responde, talvez, porque se a Shiori não quiser trocar, ele pretende manter o casal com ela até a formatura, até porque eles estão se dando bem. Que a Watanabe não conseguiu se segurar, né, rapaziada? Ela acabou chorando. E ela tentou disfarçar, falando que era uma coceira no olho, e o Minami foi olhar. Só que bem nesse instante, o amigo do Jiro que tava procurando ele, viu os dois naquele ângulo e pensou que eles estavam se pegando. Então é quando volta pro Jiro e ela responde que não sabe se vai se separar do Minami. E ela ia dizer que se fosse pra trocar de par, seria com ele, só que o amigo dele acabou chegando bem na hora e atrapalhando a conversa. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta. Que o Jiro tava bem bolado por ele ter feito isso, tá ligado? Então pra piorar, acaba chegando o Minami com a Watanabe, então cada casal foi embora e ficou aquele mal entendido. E no dia seguinte, o amigo do Jiro acabou falando o que ele viu, né, porque ele não tava mais aguentando guardar pra si, só que ele tava passando informação errada, até porque não aconteceu nada. Mas o Jiro acaba falando que ele não tava nem aí, só que tava na cara que ele liga assim. Inclusive, o Watanabe acabou indo embora mais cedo, que eles nem se viram até quando ele chega em casa. E o Watanabe tava jogada no sofá, que ela acabou dando um vácuo no Jiro. Então, por ela não responder, o Jiro acabou falando: sinto muito por ser eu ao invés do Tenji, mas é o que tem pra hoje. Então, o Watanabe pergunta
pergunta por que ele tá falando o nome do Minami do nada. Ele até se segura um pouco, mas ele acaba falando. Mas ele admitiu que soube o que rolou depois da aula de educação física e que tava muito feliz por ela e que era um motivo de comemorar. Só que o Watanabe começou a rir pra caramba porque o Minami só tava tirando um cisco do olho dela. Literalmente não tinha acontecido nada entre os dois, que ele queria até matar o amigo dele por ter mentido, tá ligado? Só que ela começou a chorar dizendo que não era pra ele olhar pra ela daquele jeito. Parecia até que ela tinha entrado numa TPM porque foi do nada. Mas o Jiro conforta ela que o Watanabe acaba chorando até dizer chega. E quando anoitece, ela acabou indo tomar um banho e o Jiro pensa que fez aquilo no nervosismo porque ele não sabia como agir. Afinal, não é toda hora que ele encontra pessoas chorando. Mas quando a Watanabe sai do banho, como a roupa dela tava secando, ela acabou usando a blusa do Jiro, que tava até parecendo uma esposa de verdade. E ela pega 2 picolés pra eles comerem juntos, só que o Jiro acabou falando ali que é meio ruim ela andar daquele jeito pela casa. Então a Watanabe acabou perguntando se ela tá daquele jeito faz o coração dele acelerar. Mas o Jiro tentou desconversar e foi quando ela acabou perguntando se ele realmente acreditou no beijo. E ela diz que não é uma pessoa assim tão fácil e que a única pessoa que ela beijou até hoje foi ele, que o cara ficou simplesmente paralisado. O Jiro tava muito feliz em saber daquilo, afinal ele foi o primeiro beijo dela e ela foi o primeiro beijo dele. Agora, indo pro dia seguinte, a relação dos dois começou a ser construída do zero. As coisas estavam bem tranquilas entre os dois e ela começou a agir bem diferente com ele comparado ao começo, vocês não concordam? A pontuação deles voltou a subir e na escola quem estava encarregado de limpar a classe era o Jiro e a Shiori. Isso porque a Mei cedeu o lugar dela pra Shiori pra ver se ela avança com o Jiro, tá ligado? A Mei, ela não gosta muito do Jiro, mas se a amiga dela tá afim dele, ela vai dar apoio, basicamente. E desde então a Shiori vem tentando beijar o Jiro, só que sempre ela dá pra trás. Nessa primeira tentativa, ela fracassou totalmente. E agora, cortando pro Watanabe, as amigas dela acabou percebendo que ela tá meio estranha quando olha pro Jiro. Mas o Watanabe nega, dizendo que o Minami é o melhor homem da Terra, mas a gente sabe da verdade. Enquanto isso, mais uma vez, o Jiro e a Shiori estavam a sós, que o Watanabe tava mandando mensagem pra ele, só que ele não respondia. Até que ela passa na sala e vê os dois juntos, só que ela resolveu não se intrometer. E os dois ali sozinhos, e a Shiori acabou mandando ele fechar os olhos, que o Jiro não é burro, ele realmente pensou que ia acontecer alguma coisa. Mas ela diz que tinha um pouco de pó de giz no cabelo dele, que eu senti até pena do cara. Além dele ficar no vácuo, ela realmente ia fazer isso, só que deu pra trás. Que menina frouxa, na moral. E agora, indo pra casa do Jiro, ele tava com a Watanabe e ela acaba perguntando se tava indo tudo bem com a Shiori. E ele diz que tá indo tudo bem, mas a Watanabe sabe que ele tá mentindo. E os dois estavam ali olhando as estrelas e a Watanabe acaba pedindo pra ele chamar ela pelo primeiro nome. Ela fala isso meio que do nada. E o primeiro nome dela é Akari, pra quem não lembra. E o Jiro ficou ali com um pouco de vergonha, mas ele acabou falando que o Watanabe queria que ele até repetisse, porque é meio frustrante só ela chamar ele pelo primeiro nome e não ser algo recíproco. No fim, o Jiro acabou não conseguindo chamar, que o Watanabe ficou meio braba, dizendo que só ela chamar ele pelo nome é como se ela fosse a única que amasse na relação, que o cara até se espantou com essa resposta. E por ela falar isso sem querer, ela tava com tanta vergonha que vazou dali. O Watanabe nem sabia onde enterrar a cara, tá ligado? E agora, cortando pro dia seguinte, ia começar a semana de provas de casal, que os dois teriam que ir bem, porque caso contrário, ambos estavam ferrados, mesmo que um deles tirasse nota alta. E o Watanabe não tava muito ligando pra isso, porque ela ia pro karaokê ao invés de estudar. E o Jiro fala que é importante e que eles tinham que ir. E era bom mesmo, porque quando ele pergunta qual que ela não sabia, né, qual matéria ela era ruim, a expressão da Watanabe fazia parecer que ela era mal em todas. Esse é o tal do mula. Então o Jiro fala pra eles irem pra casa porque era importante, afinal, se ela for mal, o Tenji vai ficar cada vez mais distante. Só que o Watanabe parecia não estar se importando muito com isso não, viu? Inclusive, ela ficou até meio chateada porque parecia que o Jiro tava desesperado assim por conta da Shiori, tá ligado? E por falar no diabo, acaba cortando pra Shiori conversando com a Mei. E ela tava zoando a Shiori porque mais uma vez ela não conseguiu beijar o Jiro. O que parte da culpa dos dois não terem ficado juntos ainda é dessa guria, né, rapaziada? Agora com certeza ele tem opção melhor. Mas enquanto isso, a Watanabe ela é uma garota inteligente. O único problema é que ela odeia estudar. Ela fica só brincando ali sem fazer nada. Inclusive ela começa a provocar o Jiro, mas essa não colou. Não adianta dar em cima de mim porque você não vai fugir dos estudos. E felizmente
as poucas respostas que ela fez, ela acabou acertando. Então a Watanabe acabou se empolgando que o Jiro percebeu uma coisa, ela trabalha melhor quando é elogiada. No fim eles terminaram de estudar, então deu tudo certo, só que a garota, ela tava imparável. Ela ficou provocando o Jiro o tempo todo. Então ela queria saber se o coração dele estava acelerado, só que mais uma vez o Jiro nega. Só que como a Watanabe não acredita, ela quis conferir por conta própria. E foi quando praticamente ela montou em cima do cara que o Jiro tava se concentrando ali pra não deixar o jubileu estralar. Só que um acabou caindo por cima do outro que ela tava escutando o coração dele bater rápido. E o Jiro ia tentar beijar o Watanabe, ela provocou tanto o cara que ele ia botar pra cima. E ela tava ali falando que não podia, mas as ações dela tava mostrando o contrário. A Watanabe já tava até começando a aceitar, só que o nariz do Jiro começou a sangrar que quebrou o clima. Mas depois disso, a Watanabe começou a ficar incerta se ela realmente quer trocar de casal, tá ligado? Só que quando corta pro dia seguinte, e a Watanabe costuma chamar o Jiro pelo primeiro nome. Só que tipo, do nada ela começou a chamar ele pelo sobrenome. Que o Jiro acabou ficando tipo, ué mano, o que eu fiz de errado? Só que a Watanabe, ela tava bem feliz, então não parecia que tinha acontecido alguma coisa. E, inclusive, ela queria até dividir um chocolate que ela ganhou de uma amiga com ele quando voltasse da aula. Então o Jiro achou isso muito suspeito, ao ponto de tentar pesquisar na internet o que falava sobre isso. E ele foi até zoado pelo amigo dele depois disso. Então ele passou o dia inteiro pensando se ele achava uma resposta. O Jiro até lembra que ela queria que ele chamasse ela de Akari, né, que é o primeiro nome dela. Só que ele achou que era bobagem, que talvez não era isso. E foi então quando ele foi pra casa e tomar um banho, só que vem a Watanabe invadir do banheiro e falando que eles estão em 8º lugar no top de casais. Inclusive ela abraçou ele quase peladão ali. No fim, ele resolveu fazer um teste pra saber se realmente ela parou de chamar ele de Jiro porque não era algo recíproco. E foi só ele chamar ela de Akari uma vez que ela voltou a lhe chamar ele de Jiro na hora. Então ele acabou descobrindo que era esse o problema. Inclusive isso mexeu bastante com a Akari, que ela não conseguia nem olhar o Jiro nos olhos. Ah, eu vou chamar ela de Akari ao invés de Watanabe a partir de agora, porque isso é importante pra narrativa do anime. Então no fim deu tudo certo e ela quer também que ele ouça os caprichos dela até eles se separarem. E é quando corta pra Mei e ela vê que o Jiro e a Akari estão indo super bem. Então ela vai correndo falar isso pra Shiori, porque agora ou nunca. Se eles continuarem se dando bem assim, um vai acabar tendo sentimentos pelo outro. Coisas que confiamos que já tá acontecendo. Só que bem nessa hora ela acabou levando uma bolada na cara que vai parar na enfermaria. Então a Mei se dá o trabalho de falar pro Jiro e ver ela. E só avisou por mensagem que o Jiro tava indo. Então ela passou um batom ali porque ela ia tentar de novo, só que é aqui que acontece algo inesperado. A Shiori acaba entrando naquele papo de ser insegura perto de garotos, enquanto todas as minas ao redor dela agem feito adultas. Então ela lembra daquilo que ele falou, que ele se ofereceu pra ajudar ela caso ela precisasse. E foi quando ela pediu o inesperado. Ela quer praticar beijos se pegando com o Jiro. E foi óbvio que o cara topa, né? E é quando a Shiori dá mais uma vez pra trás, só que tem uma surpresa. A Sachi, que é amiga da Akari, ela ia matar a aula na enfermaria. E pelo susto de alguém entrando na sala, ele acabou caindo por cima dela. Que inclusive a Sachi acabou pensando que tinha dois trepando ali. Mas sim, acabou acontecendo. Os dois se beijaram mesmo que por acidente. Só que depois disso, pela vergonha, os dois acabaram se despedindo. E a Akari tava mandando ali mensagem pro Jiro que ele não respondia, e é aí que chega a Sachi. E ela fala que não conseguiu matar a aula porque tinha duas pessoas trepando ali na enfermaria. E foi bem nessa hora que o Jiro mandou mensagem dizendo que foi mal pela demora porque ele tava na enfermaria. E ela ficou bastante mal depois de ler aquela mensagem. E na volta pra casa, a Akari nem quis dividir o chocolate. Ela simplesmente foi pra uma lanchonete espairecer e tomar um milkshake. Só que ela não podia enrolar, então ela vai pra casa. Mas ela tava com medo de encarar o Jiro depois de achar que rolou alguma coisa entre ele e a Shiori. Realmente rolou, mas não do que ela tava pensando, e mesmo assim foi por acidente. Então ela repara que ele tava esperando por ela pra dividir o chocolate, só que a Akari simplesmente tira a roupa ali e acaba deitando ao lado dele. E pergunta mesmo ele estando dormindo ali se ele realmente fez aquilo. Parecia até que ela queria fazer com ele também. E no outro dia o Jiro acorda e acaba notando ali que ela tava no braço dele, que ele não tava entendendo nada do que tava acontecendo. A Akari, quase pelada na frente dele, acabou enganando o cara dizendo que dormiu com o Jiro. Tipo que eles fizeram aquelas coisas, se é que você me entende. E o Jiro acreditou por um momento e caindo na pegadinha. Acabou de cair na pegadinha do Mario Games. E no fim ela acabou descobrindo que foi só um mal entendido que rolou ali na enfermaria. Só que o Jiro ficou bem triste por não ter rolado
rolado nada entre ele e a Kari. Parecia até outra pessoa desde aquele dia que quase rolou algo, né? Que a Kari ficou meio brava, mas não pelo que ele falou, mas sim porque esse tipo de coisa ele deveria querer com a Shiori e meio que a resposta do Jiro tá alimentando aquele sentimento que a Kari tá sentindo. E nesse ritmo os dois podem ir pro finalmente a qualquer momento. A amiga de infância já teve a chance dela, porque agora eu tô do lado da Akari. E tudo isso que eu falei é um resumo até a metade do anime. Se vocês quiserem parte 2, comenta aí, beleza? Não esquece do lenga-lenga de sempre, que é se inscrever no canal com o sino ativado, pra tá por dentro dos próximos vídeos e até mais.